Está no ar, hein, parceirinho? Irmão, está no ar mais um vídeo aqui na Amo Vasco TV, aquele canal que você já sabe, não tem fake news, não tem sacanagem com você. Então você chega daquele jeito, tá? Curtindo, comentando e se inscrevendo para dar aquela moral pro Bigode. Parceiro Ramon Dias deu uma entrevista no Globo Esportes, foi ontem, cara. Foi ontem, irmão, fiquei chateado, maluco. Chateado pra caramba. Senhor Ramon Dias, cara, a gente, às vezes, com o tempo, né, a gente vai conhecendo as pessoas. Quem são as pessoas, né, cara? Quem são as pessoas? Ramon Dias, cara, o Vasco praticamente abriu as portas do futebol brasileiro pro trabalho dele, né? Ele já tinha tido uma passagem pelo Botafogo, se eu não me engano, poucas partidas, 4 partidas só. Ele nem assumiu, o filho dele que treinou, depois ele foi embora, uma confusão no Botafogo. E aí veio no ano passado fazer esse trabalho no Vasco, a torcida gostou dele, pá, não foi rebaixado, o time era muito fraco, acabou não sendo rebaixado, beleza. E aí teve aquela confusão ali ainda na gestão 777. Naquela única derrota do Vasco em São Januário para o Criciúma, 4-0, maluco. Ele pediu demissão, depois deve ter lembrado, caramba, se eu pedir demissão eu tenho que pagar a multa. Né? Eu não vou ganhar a multa, quem sabe o Vasco não vai me demitir. E aí voltou atrás, o Vasco não quis voltar atrás, porque o Vasco também já ali com a 777, com o Lúcio Barbosa, já estava insatisfeito com o trabalho do Ramon Dias, tá? E aí o Vasco falou, não, você já pediu demissão, então agora segue teu rumo. E aí ele veio, né, sair dessa maneira, blá, 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 né? Cobrou do Vasco os 30 milhões de multa, o Vasco, por sua vez, também cobrou os 30 milhões de multa, dizendo que foi ele que pediu para sair, tá? Inclusive o Vasco tem testemunhas com relação a isso. Cara, agora ele vai pro Corinthians, tá? E aí, numa entrevista ao Globo Esporte, fala que o Corinthians é muito maior que o Vasco, como clube, como instituição, irmão. O Ramon Dias, pô, lava a boca pra falar do Vasco, cara. Lava a boca, você mostra que é uma pessoa sem caráter, né? Cara, e aí eu fico pensando o seguinte, esse cara pediu realmente demissão e agora vai ter que pagar multa, meu amigo. Tomara que o Vasco consiga tirar esses 30 milhões de multa do Ramon Dias, tá? Tomara, irmão, tomara, tá? E agora, é porta trancada, porta fechada para esse senhor, tá? Porta fechada. Inclusive, nessa ação que o Vasco cobra os 30 milhões do Ramon Dias, o Vasco contratou o Juan de Dios Crespo, é um advogado aí famosíssimo no mundo. Ele é advogado do Messi, advogado do Zidane, advogado do Neymar. O Vasco não tá de brincadeira, tá? O Vasco partiu para cima e aí ele, na bronca com o processo, vai e faz isso, né, cara? Os torcedores do Vasco gostavam dele, cara. Falar mal do clube, cara. Falar que o clube é menor que o Corinthians. Pô, que isso? Que coisa feia, né, cara? Que coisa feia. Que papelão do Ramon Dias, irmão. Que papelão, parceiro. Que papelão. Com relação à proposta do Vasco ao Danilo, é o seguinte, o Vasco procurou o Danilo na última janela, já entendeu como que tá aí a questão dele, ele tem contrato até junho de 2025, tá? Viria de graça, tá? Assinaria um pré-contrato, viria de graça. E aí o Vasco ajudaria ele no projeto social que ele tem lá em Bicas, Minas Gerais, tá? Questão de salário não preocupa, porque o Vasco vai dar uma enxugada na folha, tá? O Rossi está indo embora, o Galdame está indo embora, o zagueiro Rojas está indo embora, o goleiro Kehler está indo embora, e por isso também o Pedrinho vai conversar com o Payet, cara. O Payet não tá certo do Payet ficar, tá? Exatamente por tudo que eu falo para vocês o tempo todo, tá? O Payet é caro, irmão, e não tá rendendo. Tá? Não dá para ficar com Payet e Coutinho, os dois não rendendo. Entre Payet e Coutinho, prefiro Coutinho. Tá? Tem 32 anos, se entrar em forma física, né, ficar 100%
da parte física pode render para o ano que vem. Então o Pedrinho vai ter essa conversa com o Payet, talvez o Payet também vá embora e abre mais espaço ainda na folha para contratar outros jogadores do nível do Danilo. Ontem o Danilo jogou, é capitão da seleção brasileira, tá? Ele quer seguir carreira como zagueiro, tá? Tem 33 anos, está na Juventus, quer seguir carreira como zagueiro, e aí ele deu aquela desmentida, né? Ele falou que não sabia de nada, não sei de nada. E o interesse do Vasco, Danilo? Não sei de nada, tá? Deixa claro nas mãos do empresário. Parceiro, a imprensa tá que tá, não só a imprensa brasileira, mas a imprensa internacional tá que tá falando do magnata grego, Marinakis, tá? Que está decidido a comprar o Vasco. Ponto. Ele quer o Vasco, irmão, ele quer o Vasco, tá? Com relação à questão do engajamento da torcida. Mas, se não der certo, o Vasco ele já está negociando, tá? Tá tratando com outro clube da Série A. A imprensa não conseguiu descobrir quem é esse outro clube, tá? Mas ele conversa com o Vasco, conversa também com esse outro clube. O Pedrinho precisa correr. Se o Pedrinho demorar, meu amigo, ó, a gente perde esse grande investimento aí do grego. É mais um investimento que o vascaíno, né, vai colocar, irmão, ó, todas as fichas. Meu parceirinho, tem que colocar todas as fichas, porque a gente não aguenta mais sofrer. O coordenador de análise de desempenho do Vasco, Lucas Verne, é convocado, tá? Foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-20. Cara, analista de desempenho, né? A gente o tempo todo aqui critica nessa parte. O Vasco contratou muito mal na última janela, então a gente critica. Mas, ó, se o cara foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-20, é sinal que o cara é bom, tá? Às vezes não tem dado certo no Vasco, né? Por questões internas que talvez a gente não tenha conhecimento, tá? Mas, olha aí, o Lucas Verne, coordenador da análise de desempenho do Vasco, convocado para a Seleção Brasileira Sub-20. Parceiro, ó, o Vasco está tentando aumentar a capacidade de São Januário, tá? O BEP, né? A Polícia Militar, o Batalhão Especial da Polícia Militar que toma conta das torcidas, né, de jogos, tinha limitado em São Januário para 20 mil lugares. O Vasco pediu uma nova vistoria para ampliar para 21.400 lugares. Se o BEP confirmar, o Vasco vai colocar mais 1.400 ingressos à venda para a próxima partida, tá? A partida entre Vasco e Internacional. Irmão, eu queria que você comentasse aqui alguns assuntos. Meu parceirinho, deixa a sua opinião sobre o Ramon Dias, cara. Sobre esse lance que ele falou aí, que o Corinthians é muito maior que o Vasco com relação à instituição, a clube. Cara, que besteira, hein, maluco? Deixa a sua opinião sobre esse assunto. Deixa a sua opinião se você concorda com as saídas do Rossi, Galdames, Rojas e o goleiro Kehler, tá? E deixa a sua opinião se você aprova a chegada do reforço, a chegada do zagueiro Danilo da Juventus. Ele negou, mas se ele vier, você aprova? Deixa seu comentário aqui, ó. E aí você curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV para dar aquela moral. Pro bigode eu tô indo nessa, tá? Valeu. Saudações vascaínas.